Moisés, início da caminhada de Moisés com Deus, e no qual Deus vai falar conosco em pouco tempo aqui. Eu tenho certeza que você vai guardar essa palavra no seu coração e encarar as diversidades da vida, as diversidades desse 2020, porque não é garantido, nem biblicamente, nem pelo homem, que será um ano de paz no mundo. Pelo contrário, né, a gente tem acompanhado aí o decorrer dessa semana o que está acontecendo. Mas quando estamos com Cristo, né, nós passamos por todas essas dificuldades. E eu creio que 2020, assim como cada ano você tem agarrado no pé do Senhor ali para estar firme na palavra, você tem galgado. Vencemos mais um ano, começamos mais um ano na presença do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor em Êxodo 3, do versículo 1 ao versículo 10. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse para si mesmo: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir aquela terra, uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Amém. Esta é a palavra, irmãos, que Deus tem para nós nessa manhã, mais no início de ano. E que Deus vai nos dar a vitória. Mais um ano, eu creio, em nome do Senhor Jesus. E que nós precisamos fazer a nossa parte. Que qual é essa? É guardar a palavra do Senhor, praticar a palavra do Senhor. Então eu creio que nesses poucos minutos aí que iremos meditar um pouco na palavra de Deus, nós teremos aí uma retrospectiva, né, como o pastor disse, né, no último culto. O que fizemos de errado, não iremos fazer mais. Um 2020 só será novo se a gente não cometer os mesmos erros de 2019. E quando guardarmos a palavra do Senhor com esse objetivo de não pecarmos mais, buscarmos sempre a face do Senhor, nós teremos mais um ano de vitória. E quando olhamos para esta passagem, nós olhamos aqui que o povo de Deus estava oprimido no Egito há muitos e muitos anos, e o povo não se voltava para a presença de Deus. Mas quando o povo se resolveu se reunir em adoração, buscar a presença do Senhor, Deus levanta esse homem chamado Moisés. E a palavra que nós lemos nos mostra que Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro. Então Moisés estava trabalhando, fazendo a obra ali da casa, do dia a dia, e nós temos visto que ele estava num lugar chamado deserto, um lugar onde o povo de Deus estava, onde não sabemos o motivo, qual certo, o porquê, não iremos entender, porque sabemos que o mundo é tão grande, temos a nossa América do Sul, América do Norte, é um lugar tão verde, tão bonito, né? É um lugar onde a natureza predomina, pássaros, aves, árvores,
mas Deus sempre trabalhou com o seu povo no deserto. Então, se você viajar para Israel ou em todos os países ali vizinhos ali, a paisagem ela não é bonita. Quando você vê na televisão, você observa que é um lugar sem vida, é um lugar com pouco verde, é um lugar arenoso, é um lugar onde não há tantos motivos de alguém querer mudar para lá por esse motivo. Mas o mundo todo volta para o Brasil, principalmente por causa da Amazônia, ela é tão verde, tão bonita. Não sei se o povo de Deus tivesse sido criado, nascido lá, se o Jardim do Éden fosse talvez da Amazônia, seria algo diferente na Bíblia. Eu creio também que não, porque a maldade está no coração do homem, mas não na vontade do que Deus escolheu. Mas Deus escolheu o deserto para trabalhar com o seu povo. Glória a Deus que nós não vivemos lá, mas aquele povo que ali vive, principalmente os povos mais pobres, eles têm uma dificuldade a mais na vida, que é a escassez de água, muitas vezes a escassez de alimento. Não vamos dizer hoje a Israel que existe, porque hoje é um dos países com a maior tecnologia que há. Eles fazem até água doce sair do mar para ter suas plantações. Então Deus dá uma capacidade para aquele povo nos dias de hoje que é incalculável. E Moisés vivia no deserto, morava no deserto, trabalhava no deserto, e em um certo momento da sua vida ele encontra ali uma sarça. Para que muitos não saibam, talvez, sarça é uma plantação, uma árvore, um arbusto espinhoso, como se fosse somente um pé de limão, sem verde, sem nada, cheio de espinhos. E Moisés, então, ele encontra, trabalhando ali para o seu sogro, Jetro, apacentando as ovelhas, ele passa por perto de uma sarça. Sabemos também que a sarça, ela é uma planta que automaticamente ela tem um certo líquido nela. Talvez você pegue um pé de limão, você quebra um galho, sai um líquido de dentro. Muitas plantas são assim. E o pé de caju, a planta é a mesma coisa. Você quebra um galho ali, principalmente a fruta, sai aquela nódoa. E estudiosos que conhecem bem dessa área, daquela vegetação, garantem que essa planta ela tem um certo líquido nela. E esse certo líquido, no decorrer da mensagem, você vai entender que faz parte também o motivo no qual Deus se manifesta por ela. E Deus, ele aparece para Moisés nesta sarça. Moisés, passando por certa vez perto desta sarça, ele notou que essa sarça pegava fogo. Mas o que precisamos entender é que também que a sarça era um habitat onde Moisés via muitas. E a sarça, para ela trazer talvez esse líquido que nela há, existe oxigênio lá, e também tem um calor do deserto, ela pega fogo. Então a Bíblia diz que Moisés, quando ele vê a sarça pegando fogo, ele não assusta porque a sarça pegou fogo. Pelo que você vê, ele olha não porque ela pegou fogo, ele olha porque ela não foi consumida. Então entendemos que a sarça, em alguns momentos no deserto, ela pegava fogo. Moisés já tinha presenciado isso. Então o texto mostra que ele não se assusta pelo fato dela pegar fogo. Ele se volta a olhar e diz, o que está acontecendo, que ela está com fogo, mas não se consome. O fato dele olhar é que ela não se consumia. Ele vira para trás e olha a sarça. Aí nós entendemos que a sarça, com esses três elementos, o oxigênio, ela produz o seu líquido, e o calor do deserto, ela pegava fogo. Então Deus usa um cenário aonde Moisés conhecia. Talvez seria fácil usar certos tipos de plantas, talvez no oásis, onde há várias qualidades de plantas, uma mais bonita que a outra, uma água limpa, brilhosa. Então não, Deus usa o quê? O cotidiano de Moisés, no deserto, sem oásis, mas com uma sarça, e a sarça pegava fogo. Porém, essa não era consumida pelo fogo. O que chama a atenção de Moisés é essa, da sarça não ser consumida. Então, quando nós olhamos e observamos, Moisés, ele olha para ela, alguém chama pelo seu nome, e aí nós começamos a entender que para nós encararmos as diversidades do dia a dia, as dificuldades que irão surgir, os espinhos que nos afligem, talvez nós começamos já o ano com certos objetivos para 2020, e já certas coisas que nós planejamos
ou irão acontecer devido a certas situações, ocasiões que iremos ter que encarar de frente. Mas muitas das vezes não queremos olhar, não queremos encarar. Mas essas diversidades, Deus quer nos dizer nessa manhã, é onde Deus vai nos revelar a nós, é onde Deus vai revelar a você. Moisés, ele olha para a sarça, estava em chamas, ele vira, ele talvez ia seguir o seu caminho, mas ele volta de novo a olhar para ela, porque a chama não a consumia. Esse era o motivo. E o que Deus quer nos dizer nessa manhã: olhe para a dificuldade que está por vir, talvez que você já sabe, uma luta que está por chegar, alguma situação que vai acontecer, mas Deus quer nos dizer: encare ela de frente, que através dessa dificuldade, desse espinho na nossa vida, Deus vai nos revelar, assim como se revelou a Moisés. Moisés só teve a revelação de Deus porque ele encarou a sarça de frente. Não havia beleza na sarça, era um arbusto espinhoso, mas ele encarou ela de frente para dizer o que está acontecendo. E Deus quer nos dizer, através talvez das sarças da nossa vida, Deus quer que nós encaramos ela de frente, por mais que ela doa, por mais que ela é espinhosa, mas Deus vai se revelar para nossas vidas nesse ano que se inicia, na casa do Senhor. E muitas das vezes, não vamos dizer hoje, ou não é a nossa igreja, mas as igrejas em gerais, as pessoas às vezes não querem ir para as igrejas, irmãos, é porque na igreja, talvez eles olham como uma sarça, não sei. Porque aqui coisas de Deus vão ser reveladas. E quando nós não encaramos as dificuldades de frente, Deus não vai se revelar. E quando Deus se revela, é para quê? Para que haja mudança em nossa vida. Talvez as pessoas pensem: não quero ir para a igreja porque a minha vida aqui está muito boa, está maravilhosa. Mas quando elas batem de frente com a palavra de Deus, a palavra de Deus ela bate conosco. Ela fala conosco, ela retira de nós aquilo que nunca deveria estar. Só que tem pessoas que elas não querem ouvir a palavra de Deus, porque elas não querem largar aquele ranço do mundo, aqueles vícios do mundo, aquelas dificuldades que para eles está boa, está agradável, mas se vier para a igreja, se ouvir a palavra, sabe que coisa nova Deus vai fazer. E tem gente que não quer mudança, tem gente que não quer transformação. Nós convidamos, nós oramos, nós intercedemos, e aqui no Brasil, em qualquer lugar, você está na igreja, não, vamos para a igreja, talvez, é 1001 desculpa para não poder estar na presença do Senhor, porque quando nós encaramos o nosso pecado de frente, nós estamos dizendo que eu quero mudança, eu quero transformação, eu quero um renovo. E eu vejo assim, todas as igrejas, com todos os cultos de início de ano, todo mundo está pregando, irmãos, o amor de Deus, a palavra de Deus, para que nós possamos vencer os obstáculos do dia a dia, firmes na palavra. Aí nós temos capacidade de encarar todas as diversidades que vão acontecer em 2020. Será um ano de paz? Eu não sei, mas eu creio que teremos paz em Cristo Jesus. Então, quando você pensar na dificuldade que você tem em encarar, encare de frente, porque através dela o nome de Deus será exaltado na sua vida. Então que nós venhamos entender que Moisés ele olha para a sarça e uma grande voz diz: Moisés, Moisés. Ele responde: eis-me aqui. E o lindo aqui, irmãos, é porque ele está no deserto, simplesmente com ovelhas, e não tem mais nenhuma pessoa ali junto com ele. E às vezes nós olhamos para a nossa vida e achamos que todo mundo nos conhece, todo mundo sabe de nós, todo mundo comenta de nós, mas o que Deus quer nos falar aqui é que somente Ele sabe o verdadeiro sentido de nossa vida diante dEle. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Moisés ouve uma voz no deserto, quer dizer, Moisés reconheceu que era Deus. Moisés entendeu que não era um amigo, não era um sogro, não era esposa. E nós hoje, para conhecermos o seu nome é muito fácil. Eu te conheço, nós convivemos, somos amigos aí no Facebook, no WhatsApp. Hoje tem internet, alguns podem ver online e me reconhecer. Mas no deserto, irmão, na dificuldade, na luta, só tem um que te chama pelo nome, que se chama Jesus Cristo. Esse conhece a nossa intimidade, esse é o nosso amigo. Então, às vezes, está na luta, na dificuldade, nos espinhos da vida, mas existe um Deus que chama pelo seu nome e pelo meu nome. Então, não desista na dificuldade que vier, não desista na dificuldade que se iniciar. Lembre-se do teu Criador, porque Ele te chama e me chama pelo nome. E alguns pontos que nós
vamos aqui entender nessa mensagem dessa manhã que Deus nos chama pelo nome. E o engraçado que poderia ser outra situação, outro cenário. Talvez Deus poderia ter chamado Moisés antes dele ir para o deserto, antes dele matar um egípcio, antes dele fugir, ficar ali 40 anos, né, com a sua família, com o seu sogro. E nós vemos que por que o deserto? Por que nós poderíamos ser tão ouvidor da palavra do Senhor num momento de alegria, num momento verdejante, num momento onde tudo está bem? Mas é no deserto, irmão, que Deus trabalha conosco. No deserto, Deus não poupou nem seu Filho Jesus. É no deserto que Deus sempre faz milagre, que Deus sempre provê o alimento, que Deus sempre sacia a nossa sede. É no deserto onde Ele nos revela a tua glória. E com Moisés não foi diferente. E a Bíblia continua nos mostrando que no versículo 3, no capítulo 3, no versículo 3, diz que: e Moisés disse agora: virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para o meio, se virava para lá, bradou e disse do meio da sarça: Moisés, Moisés. E disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos, porque essa terra é uma terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto e temeu olhar para Deus. Então nós vamos começar a ver respostas de Deus para o seu povo. Aqui mostra que Moisés, ele olha, ele ouve a voz de Deus, ele cobre o seu rosto para não poder olhar para Deus, porque ele já imaginava, já sabia que não teria como isso acontecer. E ele começa já a perguntar entre si: por que eu? Tantos homens da sua linhagem, tantos homens que estão lá em cativeiro, que poderia tirar o seu povo da mão dos egípcios. E é uma grande missão. E Moisés, ele vê grandes dificuldades também do seu chamado, porque ele era perseguido por ter matado um certo egípcio, porque era um homem que maltratava um dos seus, do povo de Israel. E ali Moisés passa, vê aquilo, mata, enterra e foge. E para cuidar de sua vida, para zelar por sua vida, ele parte para o deserto, ali constrói sua família. E ali ele começa a trabalhar, e nessa manifestação Deus se revela a ele. Sabemos nós que Moisés era um dos povos de Israel, ele era da linhagem, ele foi adotado, e ali ele teve esse convívio, esse entendimento do povo egípcio, da cultura egípcia. Então, das leis, estudos, Moisés era o mais capacitado. Então Deus, ele aparece, ele mostra a Moisés através da sarça. Moisés encara Deus de frente, mas cobre o seu rosto, e ali Deus começa esse diálogo com Moisés. E Deus fala a Moisés que: eu ouvi o clamor do meu povo, eu ouvi o clamor de cada um deles. Eles estão sendo oprimidos, eles estão sofrendo, eles estão sendo caluniados porque estão em cativeiro. E quando olhamos para isso, nós começamos a entender que Deus ouve a oração do teu povo. Independente da situação que seja, Deus sempre está de ouvido abertos para receber a minha e a sua oração. Então, Deus quer nos dizer: não pare de clamar, não pare de buscar, porque Ele está com o ouvido direcionado para nós. Ele deseja ouvir o nosso clamor, e no momento certo, Ele quer nos dar a vitória em nome do Senhor Jesus. E a palavra que nós lemos aqui mostra que Deus fala para ele: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Se passaram ali 4 gerações: Abraão, Isaque, Jacó e o pai dele, que era um homem que servia a Deus, a sua mãe que servia a Deus. E o que Deus quer nos dizer: irmãos, nós estamos na geração certa. Talvez viemos de um lar onde não havia o Evangelho, viemos de um lar onde vivíamos em perdição, de um lar onde olhavam e não viam mais solução para aquela família.
Eu também vim de um lar onde o evangelho era bem escasso. Duas irmãs, ou melhor, uma irmã minha era casada com um presbítero que faleceu há 11 anos atrás. Então, eles eram para mim uma referência do evangelho. Mas na minha casa não era. Hoje, 90%, 80% se converteram, graças a Deus. Mas pessoas talvez puderam olhar para mim e para você e dizer: essa geração é mais uma das outras. Essa geração não vai chegar a lugar nenhum. Mas Deus quer dizer que, independente da geração, hoje, em 2020, você é um que foi escolhido em tantas das outras gerações do passado, na sua família, para poder ouvir a palavra, pregar a palavra, levar a palavra àqueles necessitados. E Deus fala: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, também sou o Deus de seu pai. Então, se passou as gerações, a obra de Deus continua sendo feita. Onde? Através da sua vida, do seu testemunho, do que você faz para Deus. Independente se é pregar, se é louvar, se é limpar a igreja, Deus está sendo glorificado na sua vida. E grandes coisas Deus quer fazer, porque você é escolhido, você foi chamado. Não é, irmãos, não precisamos de passar por cima de ninguém, de deixar de fazer as coisas para agradar a igreja, para agradar o pastor. Não, é fazer a obra. E quando fazemos a obra de amor, de vontade, é uma harmonia, é uma sincronização que nós temos na casa de Deus. Então você está na geração correta. Talvez você hoje é novo, talvez você hoje é velho, mas você está na geração correta. Se pegarmos que tantos testemunhos, muitos deles o pastor Labiola, que já cansou de falar, ele veio de uma família onde não havia cristão. Hoje ele está na geração correta, certa. Talvez as pessoas olharam e falaram assim: não, isso aí não dá em nada, simplesmente vai ser mais um. Mas hoje ele está pregando o evangelho. O chamado dele passou gerações e gerações, mas a geração dele está fazendo história, porque está sendo pregador do evangelho de Deus. Assim somos cada um de nós. Nós temos um chamado. Não é esperar, talvez, não vou fazer, deixa que meus filhos façam. Irmãos, a possibilidade dos nossos filhos crescer no evangelho, nós levando eles para o evangelho, é 100%. Mas se nós não trazemos nossos filhos, cuidarmos dele na palavra do Senhor, a probabilidade dele não ser um crente é muito maior. Então, nessa geração, irmão, onde você vive, onde eu vivo, onde nós vivemos, é a geração que precisamos concretizar na presença do Senhor. Assim foi com Moisés. Se passaram gerações e Moisés foi chamado para ser o libertador do povo de Deus do Egito. E quando nós olhamos que Deus vai tirar o povo de Deus do Egito, o povo dele do Egito, nós olhamos que é o que? Término de cativeiro. O povo viveu ali 400 anos, gerações foram passando, crianças cresciam, nasciam, cresciam, morriam, e vinham outros e outros, passaram 400 anos presos no Egito. E Deus levanta um homem para tirar eles do cativeiro. Mas aí pensamos nós: mas eu não estou preso em lugar nenhum, principalmente em nenhuma cadeia, não estou preso em nenhum hospício, em nenhum hospital, não estou sendo acorrentado, algemado. Mas esse cativeiro de hoje, irmãos, que Deus quer nos mostrar, muitas das vezes é um cativeiro espiritual. Muitas das vezes é um cativeiro familiar, é um cativeiro financeiro, é um cativeiro, entre amizades. Todos nós passamos por situações que, se nós não nos libertarmos, nós ficamos presos ao cativeiro. E o que o cativeiro nos faz? Ele nos oprime, nós ficamos embaixo e ele fica em cima. Então, às vezes, não, mas eu estou de boa. Mas, irmão, sempre é um cativeiro que precisa ser quebrado. E nessa manhã, Deus quer falar conosco que esse ano que se inicia vai ser ano de cativeiros quebrados, que a partir de hoje, se você guardar a palavra de Deus, viver na essência da palavra, esses cativeiros vão ser quebrados, vão ser libertos. O que você estava por baixo, você vai por cima. Que seja na família, está despedaçada, Deus quer restaurar. Que seja a área financeira, Deus quer abrir as portas de trabalho. Vai ficar rico, irmão, glória a Deus. Se ficar, às vezes eu penso a Deus: Senhor, eu queria ganhar muito dinheiro e poder fazer muita missão, ajudar os que necessitam. E Deus vai abrir as portas, não é ficar rico, mas nós termos trabalho todos os dias e poder fazer o bem. Deus conhece o coração de cada um.
E na vida financeira é a mesma coisa. Quando você dedica a Deus, Senhor, eu quero trabalhar, eu quero poder dizimar, ofertar. Coração, irmão, não é troca. Senhor, me dá trabalho que eu vou dizimar. Irmão, esquece que a porta não vai se abrir. Porque Deus não precisa disso, mas Deus precisa de um coração aquebrantado, limpo, sincero. Então, às vezes eu oro, né? Nem sempre. Mas, Senhor, abre as portas de trabalho para que pessoas continuem sendo trabalhando, para que pessoas possam ser empregadas. Na igreja, os irmãos, eu oro dessa forma. Por quê? Sabemos que a Bíblia diz também que os pobres sempre terei no meio de nós. Não vai acabar a pobreza no mundo. Você pode ter o mais milionário que tiver. Você pode comprar a África. Você vai manter ela. Mas vai ter outros países do mundo que sempre vai ter pobre, irmão. Jesus disse isso. Mas, através da nossa boa vontade diante de Deus e poder levar o alimento, um remédio, uma palavra, algo novo para alguém, você está fazendo a obra de Deus, que é missões. Se não tiver o pobre, irmão, nós não é que nós somos ricos, mas nós temos trabalho, nós temos casa, temos famílias, temos saúde, trabalhamos, administramos o que Deus dá e ainda sobra. O que sobra, não é que sobra, nós dá o resto para Deus, não, é um conjunto de administração. Você abençoa o irmão aqui, você abençoa o irmão ali, a igreja manda uma caixa e assim vamos fazendo as missões. É o quê? Se não tiver essa situação, ninguém faz missão, ninguém ajuda, ninguém dá remédio, ninguém dá roupa, ninguém visita, ninguém faz nada. Mas são situações que o sistema de Deus foi criado para que cada um de nós fazemos a nossa parte no reino. Então, quando nós olhamos para cativeiro, são todas as áreas de nossa vida. Então Deus quer dizer nessa manhã, você vai ser liberto, hoje é manhã de libertação de cativeiro, correntes vão ser quebradas, portas vão ser abertas, porque Deus está falando conosco, estamos ouvindo a palavra, e eu tenho a certeza que você vai guardar ela no seu coração. Então que nessa manhã, Deus tenha total liberdade de quebrar todo o cativeiro que nós temos, que eu tenho, que você tem, porque assim nós vamos vencer com Cristo Jesus. Então quando olhamos para esta passagem, Deus ouve a oração, Deus tira o povo do cativeiro, e Deus começa a se revelar qual vai ser os planos de Deus com Moisés, para que ele possa chegar ao teu povo e ali dizer quão grandes coisas Deus me falou para que aqui estivesse com vocês. Então, quando olhamos, prosseguindo na mensagem, nós começamos a ver que no 8 diz: portanto desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra, uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao largo do Cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu. Aqui Deus fala para Moisés o seguinte: olha, vamos tirar esse povo do Egito, vamos tirar eles de lá e vamos levar para uma terra larga. Aí pensamos nós, mas que matemática de Deus é essa? Se você olhar no mapa, talvez sua Bíblia de estudo tem, ou quase todas as Bíblias também tem, o mapa ali de Israel, dos países vizinhos, você vê que o Egito, ele engole Israel 10 vezes, você pega 10 Israel e coloca dentro do Egito. Mas na história de Deus é diferente. Deus diz a Moisés: eu vou livrar esse povo do cativeiro, vou levar para uma terra que mana leite e mana mel, e uma terra que é larga. Mas olha que coisa, né, que Deus quer fazer com esse povo. Se Israel é uma terra pequena, se o Egito é uma terra grande, larga, mas que largo é esse de Deus? Esse largo que Deus quer dizer para nós é um largo de liberdade, é um largo de poder plantar e poder colher, porque o povo de Deus estava numa terra grande, mas não podia fazer nada. O povo de Deus comia talvez os restos que os egípcios preparavam para eles. No início não era tanto. No início o povo tinha total liberdade. Quando José vai para lá e é governador e tem uma certa parte do Egito, que ali o povo de Deus ia plantando, comendo, vivendo numa boa. Mas quando José morre, quando a história começa a ter outro caminho, o povo crescia, criava, as coisas deles eram melhor do que a do povo egípcio. E ali o povo egípcio, o faraó, ele começa a mudar a regra. Ele disse: não, a partir de agora vai ser assim, assim, assado. Esse povo está sendo mais próspero do que nós, eles estão comendo melhor do que nós, as ovelhas deles é melhor do que a nossa. Então não faz sentido. Então o povo começou a ser oprimido.
Então, quando o povo foi oprimido realmente no cativeiro, sentindo o peso do cativeiro, as coisas mudaram. Eles estavam numa terra grande que não era deles. Eles comiam muitas vezes o que restava. E eles colhiam, mas não comiam. Eles plantavam, mas não era deles. Mas quando Deus se refere a uma terra larga, Deus quer dizer uma terra onde o que eles plantar, eles vão comer. O que eles comer é fruto de suas mãos, aonde eles vão ter total liberdade, aonde a terra mana leite e mel, aonde a terra é deles, aonde a casa vai ser deles. Esse é o largo de Deus. E nós vemos que quando Deus ele se refere a essa parte, Deus está dizendo, o que parece seria bom lá, aqui vai ser melhor, porque são coisas que será deles. É como você ir talvez para um hotel mais luxuoso aqui nos Estados Unidos ou qualquer lugar do mundo, e ali você desfrutar do melhor quarto, da melhor suíte, da melhor banheira, do melhor banheiro, da melhor piscina. Irmão, se der 30 dias, você quer o quê? Você quer a sua terra larga, quer o quê? É a sua casa, a sua cama, o seu aconchego, suas coisas. Por quê? Por mais bom e belo que pode ser o hotel, ele não é a sua casa. Ele não é a minha casa. E podemos ficar lá 30 dias, 20 dias, que vai chegar um momento que eu preciso da minha casa, eu preciso do meu Canaã, que é a nossa casa, eu preciso daquele lugar que mana leite e mel. Tem uma paz que qualquer lugar do mundo não vai ter, que é a sua casa. Então, esse trecho aqui mostra que o Egito era grande, mas não era deles. Eles plantavam, mas não colhiam. Então Deus quer dizer, vou levar para uma terra larga, uma terra onde eles têm total liberdade de viver em família, de plantar e comer aquilo que eles plantaram. E essa mensagem, esse texto começa a se revelar para Moisés e dizer que você vai ser o libertador, você vai ser aquele que vai buscar a minha palavra, e através da minha palavra esse povo será liberto. E quando nós olhamos para esse texto, nós já vemos que em um certo momento também, Deus conversando com Moisés, Moisés ali ouvindo, e eu creio também que no coração de Moisés, algumas passagens mostram que ele verbaliza, Moisés ele se sente muitas vezes também não preparado para fazer essa missão, olhando para o seu passado, olhando para uma situação que aconteceu e dizendo, não sou digno disso, não sou digno de fazer, não sou digno de falar. E muitos de nós também às vezes pensamos isso nos dias de hoje. Tivemos um passado que não foi dos bons, tivemos uma infância que não foi legal, uma juventude que não foi das melhores, e olhamos e vemos que tem outras pessoas mais qualificadas para fazer o Evangelho, para levar a obra de Deus, para levar o testemunho daquele que nos chamou. E Moisés, em um certo momento de sua vida, ele matou, antes disso tudo, há 40 anos atrás, ele mata um egípcio, enterra na areia. E isso ficou gravado nele. Esse foi o motivo dele fugir. Em uma certa conversa com Deus, ele diz, mas Senhor, esse plano do Senhor é perfeito, é uma coisa mais linda que um homem já pôde imaginar de acontecer, um homem se levantar, livrar um povo da maior nação que existe hoje, que é o Egito, e mais eu tenho porém na minha vida, aqueles do Egito, que lá estão no governo, eles querem a minha alma, eles buscam a minha vida, porque eu matei ainda um homem deles há 40 anos atrás, eu não tenho como efetuar essa missão, que para mim ela é impossível, que assim que eu aproximar, que seja da fronteira do Egito, eu tenho certeza que tem ali pessoas esperando para me matar. Mas Deus fala para ele, aqueles que te buscavam não existem mais, aqueles que te oprimiam querendo a sua vida, já não existem mais. E às vezes nós deixamos ou pensamos em parar de fazer a obra de Deus por causa de um erro no passado, por causa de um pecado que cometíamos, e hoje nós estamos na presença de Deus, mas não queremos mais fazer a obra. Por quê? O que vão pensar de mim? O que estão pensando de mim? E aqui entra 3 pontos que é tempo, que o tempo é dividido em passado, presente e futuro.
Moisés pensou em não fazer a obra de Deus por causa do seu passado. E imaginando isso, Deus já revela a ele: olha, aqueles que te buscavam não te buscam mais, já morreram, é uma nova geração que se levanta, e ali você vai executar da forma que eu estou te falando. Então você vê que o passado, muitas das vezes, ele quer nos oprimir das coisas presentes e futuras. E nós vemos que Deus, ele é perfeito em tudo, e principalmente em questão de passado, que a Bíblia diz que nossos pecados foram perdoados, foi jogado no lado de esquecimento. Deus, como podemos dizer, tem uma amnésia espiritual. Deus não se lembra, acabou, morreu, não tem conversa. E Satanás, ele não tem poder no nosso presente, principalmente no nosso futuro, mas no nosso passado, ele sabe tudo, ele tem todas as acusações possíveis que você e eu possamos imaginar. E talvez ele chegue para Deus e fale assim: olha, esse homem que o Senhor quer levantar, não me pergunte onde, mas ele fez isso, fez aquilo, ele fez aquilo outro, e Deus: não, sim, eu conheço ele, eu sei quem você está falando, mas mas ele matou, ele roubou, ele se prostituiu, ele era caluniador, dava cheque sem fundo, tal. Deus fala assim: não, eu sei, Cristiano? Não, mas eu não me lembro. Mas o Cristiano, que casou com a Rosilene, pai da Isadora, que morreu no Nagataki, lá de Patinga, não, eu sei quem é, sim, mas e aí? Não me lembro do seu pecado. Aí Deus quer nos dizer: os nossos pecados foram perdoados, irmãos, para nós fazermos a obra dele. E Deus diz também que ele não pode passar sobre aquele líquido derramado na cruz do Calvário, com cor de carmesim, que é o sangue de Jesus Cristo, que foi por ele que perdoaram os nossos pecados. Então aquilo que nos acusava não pode acusar mais, foi decretado na cruz do Calvário. Deus perdoou os nossos pecados. Deus preparou um novo cenário para que nós possamos viver e levar o Evangelho. Então aquilo que o Satanás talvez quer tentar lembrar a nossa mente, ou trazer um enviado do campo para trazer certas informações, repreenda, porque os nossos pecados foram perdoados. Aí ele não tem mais poder de nos acusar daquilo que fazíamos, porque a igreja, irmãos, é o lugar mesmo de quem fazia coisa errada, se converteu e teve uma mudança de vida. Então assim foi na vida de Moisés. Moisés errou, Moisés matou, mas Moisés executou com excelência o trabalho que Deus deu para ele. Por quê? Aquele pecado que ele achou que tinha feito, que realmente tinha feito, foi perdoado. Porque Deus assim quis fazer, assim ele faz com nós. Os nossos pecados do passado foram perdoados. Não remua aquilo que um dia te condenou, porque hoje nós somos libertos pelo sangue do Cordeiro, e Deus não passa sobre a sua palavra. Se assim foi perdoado, nós somos perdoados. Não aceita o espírito acusador sobre a sua vida, porque um ano novo se inicia, e na presença de Deus, coisas novas Deus vai fazer para a minha e para a sua vida e na vida da igreja. Aleluia. Então, para terminar, nós entendemos que nós temos um chamado, nós temos a nossa sarça diária, mas Deus quer nos revelar através dela. Então, encare de frente, encare os espinhos, os problemas, porque somente através dela, Deus vai revelar a grandeza do projeto dele para mim e para a sua vida. E Moisés, ele entendeu: tudo bem, eu vou lá, vou fazer o que o Senhor quer, mas eles vão perguntar: quem me enviou? A sua palavra é bonita, a sua palavra ela é inteligente, te conhecemos, mas como iremos saber se você está trazendo uma palavra do nosso Deus? Aí Deus diz para ele: mas olha, diz para eles que o eu sou te enviou. É forte, irmão, porque eu posso dizer que eu sou cristiano, eu não posso dizer eu sou e pôr um ponto final. Deus pode dizer eu sou, que o eu sou te enviou. Então nós vemos que eu posso dizer várias coisas: eu limpo casa, eu sou cristiano, eu sou presbítero, eu sou magro, eu sou gordo, eu sou bonito, eu sou feio, eu sou alto, eu sou baixo, eu sou de Patinga, eu sou hoje de Nagataki, eu sou da Igreja Assembleia de Deus aqui em Nagataki,
eu sou rico, eu sou pobre, você pode usar o que quiser, mas você nunca vai poder terminar dizendo, eu sou, você é o quê? Mas Deus não. Quando você olha para isso, você olha que Deus, Ele nos mostra que não tem explicação na face da terra. Não pode alguém explicar a existência de Deus. Não tem como cientistas, médicos, ninguém teólogos dizer qual é a existência de Deus. Porque Ele mesmo diz, eu sou, o eu sou. Antes da criação, quer dizer, algo foi criado por quem? Pelo eu sou. Então, é fácil dizer que os anjos existem, que os querubins existem, que o arcanjo existe, que a terra existe, que o anjo caído existe, mas poder dizer algo dessa forma, que alguém criou Deus, ninguém, não existe, porque antes da existência, eu sou, Deus disse, eu sou o que sou. Então, é lindo isso, para nós podermos entender que Deus quer se revelar para Moisés e dizer que, fala para eles que o eu sou te enviou. Aí eles vão entender, porque é um povo que estava desviado, mas conhecia plenamente os feitos, a palavra de Deus. Então Moisés, ele entende, tudo bem até aí, mas ele fala assim, mas Deus tem um outro porém, que o Senhor vai ter que me explicar aqui, que eu não entendi ainda. Pelo teu povo está resolvido, eu sei aonde eu vou, quem eu procuro, o que eu vou dizer, mas tem a outra banda, tem o outro povo, nós somos meio parentesco, lá eu fui criado, lá eu fui ensinado, todos me conhecem, passaram 40 anos, mas mesmo assim eles sabem quem foi Moisés. O que eu vou dizer para este povo que não é o seu povo? O seu povo está resolvido, mas a outra cambada lá, você vai ter que me explicar aqui, porque se eu chegar lá, eu tenho que dizer alguma coisa. Eu não posso chegar para eles e dizer que o eu sou me enviou, porque ele não é o seu povo. Eles têm muitos deuses que não é o Senhor. Então Deus diz assim, o que tem em mãos? Ele tinha uma vara, o seu cajado. E Deus fala, joga no chão. Ele joga, e essa vara vira uma cobra. E automaticamente Moisés joga a vara, ela vira uma cobra, Moisés se vira, ele corre, ele foge. Porque a vida toda, 40 anos, era um simples pedaço de pau. Naquele exato momento, ela vira o quê? Vira uma cobra. E Moisés volta e Deus fala para ele, pega pela cauda, não pega pela cabeça, você vai pegar pela cauda. Se nós olharmos hoje qualquer canal aí de animais, né, Discovery Channel, essas coisas, você vê que todo especialista, todo zoológico, eles pegam a cobra pela cabeça. Eles têm um gancho, pega ela e ali eles vão trabalhando nela. Mas o que Deus quis mostrar para Moisés, pega pela cauda, porque o que eu quero te ensinar é do meu jeito e da minha forma. Porque quando você estiver diante deles, que você não venha ser envergonhado. E Deus sempre, Deus quer trabalhar conosco de uma forma que não é a forma do homem. E que Deus quer nos falar faça o que Deus está mandando, irmãos. Pega pela cauda, pega pela cauda, pega pela cabeça, mas faça do jeito que Deus está mandando. E quando chega lá, quando ele se apresenta ao povo de Deus, quando ele se apresenta ao faraó, ali as suas elites que ele ficava no palácio, ele pergunta, mas quem te enviou? Tem algum feito? Quem é o seu Deus? Então ele joga a vara. E você também conhece esse texto que ele chama ali os seus mágicos, os seus pessoal ali, seus feiticeiros, para que fizesse a mesma coisa. E não deu outra. Ele pega a vara, joga no chão, Moisés, vira cobra. Então vem mais 3, joga a vara, e ela vira cobras também. Da mesma forma que Moisés fez, os outros fizeram. Mas Deus, como ele é perfeito em tudo, a cobra de Moisés começou só em comer cobra. A cobra de Moisés passava e comia outra cobra. E a outra cobra passava e a cobra de Moisés comia outra cobra. E o que Deus quer dizer? As dificuldades da sua vida, se você fazer da forma que Deus quer, não tem nenhuma que vai prevalecer sobre a sua vida. Nenhuma que se levantar sobre a sua vida vai prevalecer, porque Deus está nos dando a receita nessa manhã. Se você executar da forma que Deus quer, pode se levantar 10 cobras, 20 cobras, o que Deus colocar na sua mão vai engolir todas elas. As lutas que vier, a palavra de Deus vai derrotar todas elas. A enfermidade que se levantar,
A palavra de Deus é capaz e eficaz de curar. O casamento destruído, somente esta palavra, ela pode edificar uma casa derrubada. Então, irmãos, que essa palavra venha estar no seu coração, que as dificuldades da vida se levantar, a palavra de Deus, ela é a única, capaz de derrubar qualquer uma delas. Porque, às vezes, se Moisés fosse somente por ele, sem nenhuma palavra de Deus, ele quebraria a cara, ele não daria conta. Moisés, homem, de frente daquele obstáculo de 3 cobras ali no seu redor, mas não, quando ele fez do jeitinho que Deus mandou, foi a forma que Deus se manifestou para livrar o povo do cativeiro. E que Deus, nesse ano novo que se inicia, Ele quer nos livrar de todo o cativeiro e tem tentado se levantar. Que você receba essa palavra no seu coração, porque se você fazer da forma que Deus quer, a vitória é garantida em nome do Senhor Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. Eu agradeço, pastor, a oportunidade mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor. Nós vamos passar os nossos nossos envelopes de dízimos e ofertas e vamos